Conteúdo que está em quase todos os livros didáticos, que aliás será objeto de um outro programa, onde explicaremos como determinar as direções cardeais corretamente. Neste, vamos nos concentrar na construção de um relógio de sol. Como você sabe, o dia tem 24 horas. Se você já percebeu, a Terra gira sobre o seu próprio eixo, né, em 24 horas. Isso que dá alternância entre a parte clara e escura. Mas ao girar a Terra sobre o seu próprio eixo, em 24 horas, também ela descreve um ângulo de 360 graus. Ou, por outro lado, se você imaginar a Terra em repouso, parada, é o Sol que está dando uma volta aparentemente em torno da Terra em 24 horas. Mas ele deu uma volta descrevendo 360 graus. Então, se você fizer uma conta, 360 graus dividido por 24 horas, vai descobrir que em cada hora o Sol anda em seu aparente movimento em torno da Terra, num dia, cerca de 15 graus por hora. Quer fazer a conta? Pois não, vamos lá conferir. Então, recapitulando, 360 graus é o quanto a Terra gira sobre o seu próprio eixo, mas isso é em 24 horas. Então, isso equivale a 15 graus por hora. Portanto, o nosso mostrador de relógio, que faremos, ele terá as 24 horas desenhadas, ele com 12 horas. Nos digitais você pode regular para 12 horas ou até para 24 horas, não tem problema nenhum. Porém, no nosso relógio de sol, ele vai marcar as 24 horas. Teremos 24 tracinhos, um para cada uma das horas. Cada tracinho separados de 15 graus. Isso é muito simples de fazer. Basta pegarmos um transferidor, um pedaço de papelão. Se você já reparou, o transferidor, em geral, esse transferidor que se compra na papelaria, ele tem 12 centímetros de diâmetro. Só medir aqui. Tem 12 centímetros de diâmetro. 12. Vamos pegar um quadradinho de papelão que tenha 16 centímetros de lado. Com isso, vamos conseguir centralizar o nosso mostrador do relógio, de forma que sobra 2 centímetros de um lado, 2 do outro, 2 do outro, 2 do outro, né? E o transferidor vai estar centralizado. E vamos fazer aqui a marcação das 24 horas. Claro que o posicionamento dele é outra história. Mas vamos lá à parte do mostrador do nosso relógio. Então vamos primeiro achar o centro desse papelão. Bem, para isso basta já traçarmos aqui a diagonal de um vértice ao outro, aqui no centro aproximadamente. Fazemos 2 risquinhos e com isso achamos rapidamente o centro deste quadrado. Pronto, está aqui. Coloquei a diagonal de um lado, do outro, a intersecção delas dá o centro desse nosso quadradinho de papelão com 16 centímetros de lado. Pois é, nesse centro que vamos colocar o zero do transferidor. Sim, mas ainda assim queremos colocar as marcas de forma que 0 e 12 horas e 6 às 18 horas, né, fiquem paralelos às laterais do nosso papelão. Então, para isso, vamos fazer uma pequena marquinha aqui, centralizando, achando o centro aqui do nosso quadrado. Então, tem 16, aqui tem 8, aqui tem 8. E pronto. Opa, quase pronto, na verdade. Centralizando o centro do transferidor, no centro das diagonais, e agora, colocando a linha do 0 grau, pronto. Então, 0 de um lado, de 180 do outro, 90 graus lá em cima. E agora vamos marcar de 15 em 15 graus, sem tirar o transferidor do lugar. Mas se ele sair, já sabemos onde recolocá-lo.
Por segurança, já vou até marcar aqui embaixo os 90 graus aqui embaixo também. Então, 10 mais 5, 15, 10 mais 5, 15, 10 mais 5, 15, ou seja, marcando de 15 em 15 graus. Vamos acelerar isso um pouquinho, certo? Você já sabe como é. Então, finalizando aqui, marcamos todos os 24 pontinhos separados de 15 em 15 graus. Porém, para ficar mais fácil a nossa leitura, vamos riscar as marcas, os traços referentes às horas. Então, basta fazer a ligação de um pontinho ao outro, diametralmente oposto a ele. Vamos acelerar o processo um pouquinho. Pronto. Aqui está a marcação das 24 horas. Só que esse nosso relógio, ele poderá ser utilizado em qualquer latitude do mundo, desde uma posição que seja exatamente de 90 graus, quando ele ficará exatamente assim, sobre o chão, ou numa posição assim, sino Macapá, que é 0 graus, sobre o Equador, e em qualquer latitude, de fato, entre os trópicos ou fora dos trópicos. E como esse relógio, a rigor, poderá ser utilizado em grande parte no Brasil entre os trópicos, nós vamos precisar marcar no outro lado do papelão também as linhas das horas, pois em certa época do ano, o ponteiro vai estar, uma haste que vai estar perpendicular aqui ao nosso mostrador, vai estar projetando as horas numa das faces, mas em outra época do ano, a sombra dessa haste estará projetada sobre o mostrador do outro lado. Portanto, precisamos fazer uma marcação idêntica a essa no lado de trás do papelão. Só que para fazermos isso, sugiro o seguinte procedimento. Pegue um clipe, abra ele, por exemplo, deixa eu ver aqui, ou pegue um araminho, tá? E fure exatamente no centro, em 0 graus, na marcação de 0 horas, 12 horas, 6 horas e 18 horas. Ou, se quiser, coloque o transferidor em cima novamente, para furar o papelão, de modo que a gente possa colocar o transferidor exatamente do lado de trás, mas na posição idêntica à que está aqui na frente. Então é um artifício que estamos usando para posicionarmos o transferidor exatamente no mesmo lugar, porém do lado de trás. Então, peguei aqui um araminho, mas pode ser um alfinete, desse que se usa na costura, um clipe que você abriu, qualquer coisa pontiaguda, para furarmos o papelão. Então, vou fazer o furinho aqui em 0 graus, depois a 6 graus, ou melhor, 6 horas, às 12 horas e às 18 horas. Bem, eu preciso ver que esse furinho saia do outro lado. Como eu apoiei sobre a mesa, ele não saiu. Agora é só fazer a marcação aqui. Atravessar o papelão de vez. Pronto. E com isso, as posições 0, 6, 12 e 18 estão definidas do outro lado do papelão também. Então, vamos colocar o transferidor exatamente tangenciando os 4 furinhos que fizemos. Pronto, só reforçando aqui as marcações que fizemos. Com a caneta colorida exatamente nos furinhos, para ficar bem visível. E agora, novamente, posicionamos o transferidor de forma que ele fique tangente as 4 marquinhas que já fizemos.
porém com a linha das 0 às 18, perpendicular à linha de 0 às 12 horas. Fazendo as marquinhas de 15 em 15 graus novamente. Vamos acelerar o processo. Pronto, fizemos as marquinhas novamente, do lado oposto, aqui já tínhamos feito, e agora vamos riscar as 24 horas. Pronto, marcamos novamente as 24 horas. Ou melhor, fizemos apenas os risquinhos das 24 horas. Ainda não escrevemos as horas. Do lado de cá já tínhamos marcado as horas. Obviamente, no lado de trás tem que estar exatamente o mesmo número, o mesmo valor da hora. Então, se aqui em cima está 0 hora ou 24 horas, aqui atrás também tem que estar 0 horas ou 24 horas. Conferindo, lá em cima, 0,24. Lá embaixo está marcado 12 horas. Então, aqui atrás, lá embaixo, também tem que estar marcado 12 horas. E agora, vamos marcar 6 e 18 horas. Então, aqui está marcando 6 horas. Logo, aqui atrás, exatamente onde está o meu dedo, tem que ser escrito o número 6. 6 horas. Então, marquei 6 horas. Aqui, onde está o meu dedo, 18 horas. Então, do lado de trás, no mesmo lugar, tem que estar escrito 18 horas também. Óbvio, não é? 18 horas. Com isso, temos 0, 18, 12, 6. Espera aí, não tem algo estranho? Porque inicialmente não tínhamos marcado de 0 a 24 no sentido horário? Sim, tínhamos, né? Mas aqui atrás, quando você olha, nós vamos marcar agora de 0 a 24, ou melhor, de 0 a 24 no sentido anti-horário. Sim, mas o que é importante é que a hora que está de um lado está exatamente do outro. Parece estranho, mas é assim que é. Pois, afinal, para lermos na frente ou no verso, a gente gira o papelão em 180 graus. Por isso, de um lado, você vai ver a numeração no sentido horário, normal, de 0 a 24, mas, do outro lado, para que haja o perfeito casamento, e você vai entender ainda melhor mais adiante, aqui temos que numerar de 0 a 24 no sentido anti-horário. Por isso que eu fiz a questão de marcar os 4 primeiros, para que você entendesse bem. Então, se aqui está o 0 e aqui está o 6, o 1, 2, 3, 4, 5, está para cá, 7, 8, 9, 10, 11, aqui e assim por diante. Ok, então vou marcar. Pronto, marcamos de 0 a 24 horas também. Agora, de ambos os lados. E o que importa é que sobre um determinado valor aqui, do outro lado tem o mesmo número. Mas esse relógio funciona sob o sol e uma certa haste precisará projetar a sombra sobre as horas. Sim, a haste pode ser um palitinho de dente, um palitinho de churrasco. Esse aqui está um pouco torto. Vamos pegar um mais retinho aqui. Não está lá muito retinho, não. Está mais ou menos. Ok. Então, vamos furar perpendicularmente o próprio papelão com um palito. Exatamente no centro. Pode ser um palito de dente, é claro. Esse aqui é um palito de churrasco. 2 pequenos. Furando perpendicularmente. Não tenho. Deixa eu ver se eu tenho um esquadro aqui.
Um esquadro, para garantir que o palito esteja entrando perpendicularmente ao papelão. Pronto. Então aqui está o palito atravessando perpendicularmente o papelão. É a sombra deste palito sobre o mostrador das horas que vai nos indicar a hora solar verdadeira, real, que não coincide, obviamente, com a hora do seu relógio. Lembre-se, isso daqui é a hora do sol real e o seu relógio marca a hora onde se dividiu a Terra em fusos, 24 fusos. Todo mundo que está dentro de um fuso tem a mesma hora. E o seu relógio marca a hora instantânea, baseada pelo Sol real, enquanto que a sua hora civil do relógio é baseada num Sol fictício, num Sol que executa movimento circular uniforme ao redor da Terra. Além do que a Terra foi dividida em fusos, e ainda assim os fusos têm contornos dos estados, dos países, são linhas bastante irregulares. E todos que estão lá dentro daquele fuso têm a mesma hora. Então, obviamente, o seu relógio solar não vai marcar exatamente a hora que está no seu relógio de pulso. Mas é um valor próximo. Bem, em certas épocas do ano pode diferir até de 30 minutos, de repente. Tá? Mas, enfim, o passo seguinte é como posicionarmos o relógio debaixo do sol, obviamente. Então, o primeiro passo é acharmos as direções cardeais. Então, num outro programa, explicamos como achar as direções cardeais. Vamos supor, vamos desenhá-las aqui sobre a mesa. Como eu não quero riscar a mesa aqui do nosso estúdio, vamos usar um artifício aqui. Temos aqui, sobre a mesa, riscado sobre a folha, as direções cardeais. Em todo livro didático, inclusive, está lá, fique sobre o sol, abra o seu braço direito para onde o sol nasce, que lá é o lado leste. Então, se você estivesse de pé aqui, nesse ponto, esticando o seu braço para o lado esquerdo, estaria o seu leste, olha, o braço direito estaria o leste, o nascente, à sua frente estaria o norte, à sua esquerda estaria o oeste, às suas costas estaria o sul. Exatamente como está lá no seu livro didático. Só que determinamos, riscamos no chão usando um processo bastante preciso e não apenas abrindo o braço para onde o sol nasce, pois, afinal, o sol nasce cada dia num lugar diferente, como você já deve ter percebido. Contudo, existe um método que permite determinarmos corretamente as direções cardeais. Então, suponha que tenhamos determinado essas direções cardeais e as marcamos sobre o chão. Pois muito bem, então como vamos posicionar o relógio de sol sobre as direções cardeais? Então, primeiro passo, o seu palito, que é a haste, não é o ponteiro é a sombra da haste. Então, o nosso palito, ele tem que ficar ao longo da direção norte-sul. Sendo que, vamos convencionar que a ponta fina aqui da nossa haste fique apontando obrigatoriamente na direção cardeal sul, porém, existe uma inclinação que precisaremos dar, pois esse palito, ele deverá ficar exatamente paralelo ao eixo de rotação da Terra. Para isso, teremos que inclinar corretamente o palito para que ele fique paralelo ao eixo de rotação da Terra. Se este relógio de sol fosse utilizado lá na região de Macapá, que fica exatamente ou muito perto do equador terrestre, essa seria a posição correta para o palito. Ele teria que estar paralelo ao próprio chão, pois lá a latitude é de 0 graus. Se, por outro lado, você fosse utilizar esse relógio de sol exatamente sobre o polo geográfico sul, é o único lugar onde ele estaria exatamente perpendicular ao chão. Numa outra latitude qualquer, esse palito vai estar inclinado. Portanto, entre paralelo ao chão, em Macapá, e
perpendicularmente ao chão, no caso muito especial de colocarmos ele sobre o polo geográfico sul, ou norte, é claro. Então, entre o Equador e o polo, o seu ponteiro, o seu palito, deverá estar inclinado de um certo ângulo. Qual ângulo? Pois muito bem. O ângulo em que inclinaremos o palito será exatamente de um valor igual ao complemento da latitude do lugar. Aqui estamos falando do Rio de Janeiro, cuja latitude é de 23 graus. Complemento, você sabe, é o ângulo que você soma para dar 90 graus. Então, 23 graus mais 67 dá 90, ou seja, o complemento da latitude é de 67 graus, para o caso do Rio de Janeiro. Se você estiver mais ao sul, em algum lugar em que a latitude seja de, por exemplo, 30 graus, o complemento será de 60 graus. Se você estiver lá em Natal, por exemplo, onde a latitude é de 5 graus, o complemento vai ser de 85 graus. E exatamente no Equador terrestre, 0 graus, complemento 90 graus. Enfim, complemento é aquele ângulo que, somado ao que você tem, fornece a soma de 90 graus. No Rio de Janeiro, 23 graus é a latitude. Portanto, teremos que inclinar o nosso papelão em relação ao chão de um ângulo de 67 graus. No final desse programa, demonstrarei por quê. Por enquanto, basta sabermos que temos que inclinarmos de um ângulo igual ao complemento da latitude do lugar onde está posicionado o relógio de sol. Muito bem, para fazermos essa inclinação e para que o mostrador fique parado, vamos fazer o seguinte artifício. Vamos desenhar o ângulo, aliás, já desenhei aqui, de 67 graus, que é o complemento dos 23 graus, que é o caso da latitude do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Sobre esse ângulo, vou pegar um arame, não muito grosso, de forma que eu possa dobrá-lo num ângulo igual ao que está aqui desenhado. Então, basta ir dobrando. Aqui está 90 graus, vou dobrando, vou colocar em cima do desenho que fiz, de forma, deixa eu desamassar um pouquinho aqui, de forma que ele fique com um ângulo de exatamente 67 graus. Se o arame for mais retinho, o trabalho fica mais fácil, é claro. Pronto. Então, vou mostrar aqui para você. Dobrei o arame de forma que ele fique exatamente sobre o ângulo de 67 graus. Ou qualquer outro que seja o valor, dependendo da latitude onde você está. E agora vamos posicionar o lado menor aqui do nosso arame, de forma que... mais um detalhe aqui. De que lado vamos inclinar, certo? Vamos inclinar de forma que o palito, a ponta fina, fique apontada para o sul. Mas isso tem uma outra restrição. Você sabe que o Sol nasce aqui a leste e se põe a oeste. Ao nascer, ele está projetando a sombra das 6 horas. Então, repara que 6 horas estou colocando aqui do lado oeste. Ih, não entendeu nada? Não, preste atenção. O Sol nasce a leste, projeta a sombra da haste sobre o papelão. É claro, vai projetar a sombra do lado oposto onde está o Sol. Se o Sol está nascendo, ele vai projetar a sombra das 6 horas, por exemplo, do lado oeste. De forma que, às 12 horas, quando ele está passando pela sua meridiana local, pelo ponto mais alto do céu, ele está projetando as 12 horas aqui embaixo.
E quando ele estiver se pondo, lá pelas 18 horas, bem, ele vai estar se pondo no lado oeste, como você bem sabe, mas a sombra da haste está sendo jogada, projetada para o lado oposto, para o lado leste. Portanto, 18 horas está aqui do lado leste. Então, 18 horas do lado leste. 6 horas do lado oeste. Pois o Sol vai fazer esse movimento, mas projetando a sombra sempre do lado oposto ao da própria haste. Nasceu no leste, projeta a sombra do lado oeste. Quando ele está se pondo, ele está projetando a sombra das horas da tarde voltada para o lado leste. Por isso, não é simétrica a posição do nosso mostrador. Repare que se posicionar dessa maneira, eu estou com 18 horas virado para o lado oeste. Sim, mas às 18 horas o Sol está se pondo. Quando ele está se pondo, ele está projetando a sombra do lado de cá. Sim, mas ele está marcado 6 horas. Ah, então não pode ser assim. Repara que tem que ser invertido. De forma que 18 horas vai estar marcando corretamente a sombra projetada pelo palito quando o Sol está se pondo. E quando ele está nascendo, do lado leste, a sombra das 6 horas da manhã, por exemplo, está projetada do lado do oeste, é claro. Se não quiser esquecer isso, você pode escrever aqui onde está 6 horas, escreve oeste. Onde está 18 horas, escreve leste. Pois aí você sempre vai posicionar o seu relógio de sol segundo as direções cardeais. Sendo que o ponteiro sempre ao longo do norte e sul, ou melhor, o palito. E com a parte mais alta voltada para o sul, pois afinal o nosso polo celeste é elevado, está elevado de 23 graus acima do horizonte, vou demonstrar mais adiante. Então, quando formos colocar o arame que acabamos de dobrar com o ângulo igual da latitude do lugar, vamos posicionar de tal forma que o palito fique ao longo da norte e sul, como sempre, e as linhas das 6 às 18 horas orientada segundo a direção leste-oeste. Pronto, aqui está a montagem, vou girar um pouquinho aqui para ver. Então isso aqui serve como apoio e ao dobrarmos o arame naquele ângulo muito particular, estamos garantindo que o nosso relógio estará posicionado corretamente. Vou apertar aqui um pouquinho mais. Pronto. O arame está ao longo da linha norte e sul. O palito de dente aqui também, o palitinho de churrasco também está ao longo da linha norte e sul. E o plano do mostrador está ao longo da linha leste-oeste. Então, se o palito de churrasco está paralelo ao eixo de rotação da Terra, o mostrador está paralelo ao equador da Terra. Entre os trópicos, dependendo da época do ano, a projeção da sombra será nesta face, e no verão, nesta face, e no inverno, a projeção da sombra será nesta face. De modo que assim, você poderá conferir as horas segundo o seu relógio de sol, que está aqui montado utilizando apenas um papelão, um palitinho de dente ou palito de churrasco e um araminho que você dobrou segundo um ângulo muito bem determinado. E claro, posicionou o seu relógio de forma correta. Repetindo, ao longo da linha norte e sul, o palito paralelo ao eixo de rotação da Terra. Para isso que demos a inclinação de 67 graus, que é o complemento da latitude do lugar.
e o mostrador está paralelo à linha do leste-oeste. Então esse é o relógio de sol que entendemos ser perfeitamente factível por qualquer criança do ensino fundamental ou ensino médio, obviamente. Não necessita nenhum instrumento especial, apenas um araminho que você precisa ter cortado previamente, com cerca de 20 centímetros de comprimento aproximadamente, um palito de dente ou qualquer varetinha que sirva como o palito que vai projetar a sombra das horas. Agora, a parte seguinte já demanda um pouco mais de paciência, pois vamos demonstrar por que tivemos que inclinar o mostrador de um ângulo igual ao da latitude, ou melhor, um ângulo igual ao do complemento da latitude do lugar. Para isso vamos precisar de um pouquinho de geometria, mas muito pouco. Vamos tirar isso daqui, não vamos precisar mais. Mencionei em algum momento que não importa em que lugar você esteja do globo terrestre, o palito do mostrador aqui do nosso relógio terá que estar sempre paralelo ao eixo de rotação da Terra. Consequentemente, o mostrador está paralelo ao equador da Terra. Vou fazer um círculo aqui para enfatizar essa afirmação que estou fazendo para você. Aliás, vou desenhar um círculo bem grande para facilitar a visualização. Então, vamos fazer aqui um círculo que representa um corte que estamos fazendo na Terra. Em seguida, vamos desenhar, claro, o eixo de rotação da Terra e o equador terrestre. Então, aqui desenhamos o eixo de rotação da Terra e, perpendicularmente a ele, claro, o equador terrestre. Ambos perpendiculares entre si, como você bem sabe. Muito bem, vou usar uma caneta de outra cor, uma preta, por exemplo, para representar o apoio e o mostrador do relógio. Se ele estivesse posicionado sobre Macapá, por exemplo, em qualquer cidade que fique sobre a linha do Equador, é o único lugar do globo onde o mostrador, ou melhor, fica exatamente perpendicular ao chão, né? O mostrador e o palito paralelo ao chão, é claro. Então, vamos desenhar aqui o papelão, na parte maior, que é o nosso mostrador, o arame que suporta aqui o mostrador no ângulo que nós desejarmos, um segmento de reta preto menor, e vamos desenhar o palito em azul. Pronto. Então, aqui está. Palito paralelo ao eixo de rotação da Terra. Se quisermos desenhar o relógio de sol num outro lugar qualquer, o procedimento é sempre o mesmo. O arame, nosso tracinho menor, o mostrador, o tracinho preto maior, paralelo ao equador da Terra, mas de tudo isso justamente porque o palito tem que estar paralelo ao eixo de rotação da Terra. Num outro local qualquer, aqui por exemplo, um tracinho preto menor, representa o arame, apoiado no chão. O tracinho preto maior, que estou desenhando agora, o mostrador do relógio, em azul, o palitinho que projeta as sombras. Em todos os casos, como você está vendo, o palitinho azul está paralelo ao eixo de rotação da Terra. Vou desenhar mais um ainda. Aqui está o arame apoiado sobre o chão. Aqui está o mostrador das horas, paralelo ao eixo, ao equador da Terra, como sempre. E o palitinho em azul, consequentemente, paralelo ao eixo de rotação da Terra. Então, repare, contudo, que o ângulo
que está entre o araminho e o mostrador está variando, esse ângulo. Até que exatamente sobre o polo não teria ângulo nenhum, pois fecharíamos tanto isso daqui e o palito estaria exatamente sobre a vertical do lugar. E o que afirmamos é que este ângulo que eu desenhei aqui é igual ao complemento da latitude do lugar. A latitude do lugar é o ângulo entre o equador e a linha da vertical do lugar. Então aqui está o ângulo da latitude do lugar. No outro desenho que eu fiz, mesma coisa. Aqui está o ângulo da latitude do lugar. Opa, deixa eu prolongar aqui a vertical do lugar. E na quarta figura que eu fiz, novamente, aqui está a latitude do lugar, até chegar lá no polo, cuja latitude é 90 graus. Repare também que o mesmo ângulo φ está desenhado aqui entre o equador e a linha da vertical do lugar, também é esse ângulo aqui. Também é este ângulo aqui. Também é este ângulo aqui. Mas, como você já deve estar percebendo, o ângulo entre a vertical do lugar, a linha vermelha, e a base do nosso relógio de sol, que é o chão, isso é um ângulo de 90 graus, obviamente, porque a vertical do lugar está aqui, e a vertical e o chão está aqui. Isso é um ângulo de 90 graus. Então, se já desenhei aqui o ângulo da latitude do lugar, φ, em qualquer lugar que esteja, o ângulo que está aqui atrás, entre o mostrador do relógio, o papelão e o arame, é o complemento, 90 menos φ. Vou desenhar aqui, mas vai ficar um pouco apertado. 90 menos φ. Esse é o ângulo que está aqui atrás. Em qualquer lugar. 90 menos φ. Ou aqui, 90 menos φ também. Portanto, você pode entender de duas maneiras. O ângulo em que tivemos que deixar o mostrador do relógio em relação ao chão é igual ao complemento da latitude do lugar. Ou, por outro lado, o ângulo que tivemos que inclinar o mostrador do relógio em relação à perpendicular do lugar, a vertical do lugar, é um ângulo igual ao da latitude do lugar. Então, conforme mencionamos, a inclinação do seu relógio depende da latitude do seu lugar. Com o apoio, em relação ao apoio, o ângulo é igual ao do complemento da latitude do lugar. Ou, em relação à vertical do lugar, você tem que mover, afastar o mostrador de um ângulo igual ao da latitude do lugar. Dá na mesma. Espero que tenha entendido. Um grande abraço.